Shalom, shalom. Vamos falar hoje de um tema muito importante e também muito polêmico, como geralmente eles o são. A partir do momento que você tenha uma visão diferente do bando, como o infernal capelo gaivota, que é o guardar o sábado, o Shabat, que os judeus o guardam e a nós foi ensinado que agora é o domingo. Dessa forma, ocorre uma mudança da lei, o que me faz lembrar de Daniel 7, versículo 25, que diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando rumino sobre esse versículo, tenho alguns entendimentos. Vejamos eles. Primeiro, ele falará contra o Altíssimo. A partir do momento que nos é dito que a Torá de Deus, transmitida por Moisés, é velha, é obsoleta, está a falar contra o Altíssimo, pois quando Adonai transmitia a Torá, os seus mandamentos, ele dizia: eles são eternos, cumpra-os. Segundo, oprimirá os santos do Altíssimo. Mas afinal, quem são os santos do Altíssimo? Os cristãos vão dizer que são eles. Mas nas Escrituras, de quem o Altíssimo bendito seja, está a dizer. Vejamos as Escrituras. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Ou também como está escrito em Levítico 19, versículo 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, dessa forma, segundo as Escrituras, é do povo de Israel que está a falar. E vemos que essa perseguição acontece até os dias de hoje. Estou a falar do que aconteceu com o povo judeu após a visão de Daniel. O povo de Israel foi oprimido por Roma, pela Igreja Católica e com isso a Inquisição, e nela foram torturados e mortos. Teve o Holocausto, em que foram exterminados milhões de judeus. E hoje, aos nossos olhos, vemos vários povos se unindo contra Israel. Terceiro, tentará mudar os tempos e a lei. Observe, o tempo foi mudado. Vivemos no calendário gregoriano, tendo o sol como referência. Mas os judeus ainda continuam a contar em seu calendário e têm a lua como referência. O mundo começa o dia no nascer do sol. Para os judeus é no entardecer. É quando a primeira estrela surge no horizonte. E a lei mudaram, dentre muitas coisas, o Shabat mudaram para domingo. E os santos serão entregues nas mãos dele, quarto ponto. E os santos serão entregues nas mãos dele. Repetição do item 2. Já tem um bom tempo que estava querendo guardar, mas não o conseguia, devido a colocar à frente as minhas necessidades materiais. E conversando com Deus, eu falava: Senhor, assim que eu conseguir equacionar este assunto, começarei a guardar o Shabat. Mas este dia nunca chegava, então eu ia protelando para a próxima semana. Até que esta semana consegui fazê-lo, mesmo ainda não tendo equacionado as minhas necessidades materiais. Mas resolvi guardar e assim obedecer à voz do Mashiach. No vídeo anterior, Mashiach versus Cristo, foi abordado que devemos ouvir a voz do Mashiach hoje, Salmo 95, versículo 7. E neste vídeo eu abordei a parábola do rico e de Lázaro, Lucas 16. E nos versículos 29 e 31, somos admoestados a ouvir a Moisés e aos profetas. Vamos relembrar. Versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 31.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Dei o primeiro passo. Sei que ainda não é da forma correta, mas o Senhor sonda os nossos corações e nos capacita. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Fiquei muito feliz por poder guardar. Em meu coração, tive a vontade de fazer outro vídeo. Estava a pensar qual seria o tema. Pensei em alguns: o falar em línguas, ressurreição dos mortos, seja você a base do trono de Deus, a nova aliança, o maná das manhãs, o que acontece depois da morte, você vai para o céu ou o inferno, entre outros temas. Mas antes de iniciar, peguei a Bíblia e perguntei ao Senhor: Senhor, o que queres que eu fale? E ao abrir a Bíblia, a abri em Isaías 56, no qual o título é Promessas àqueles que guardam o sábado. Ele está em Neviim, se lembram? O Mashiach fala conosco hoje. Basta nós estarmos atentos para ouvir, pois para mim não foi coincidência. Vamos aos textos. Isaías 56, versículos 1 a 7. Versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça preste a manifestar-se. Versículo 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, e se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. Vamos abrir um parêntese nesse versículo. Esse versículo começa com bem-aventurado, o que nos faz lembrar de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 11, as bem-aventuranças ditas por Mashiach, sendo que essas são uma mescla de um estado espiritual de sofrimento e de ações positivas ou boas ações. Enquanto de Isaías diz que bem-aventurado é o que se guarda de profanar o Shabat, sábado, e não só isso, mas também de guardar que sua mão cometa algum mal. Segundo essas palavras, ao seguir essas instruções, já somos bem-aventurados. Versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Mais um parênteses. Esse versículo eu acho muito importante, pois a lei veio através do povo de Israel por intermédio de Moisés, aquele no qual Mashiach nos exorta a ouvir em Lucas 16, versículos 19 e 31. Mas aqui, e também nos versículos posteriores, bem antes do que é dito por cristãos, que através de Jesus o reino foi estendido aos gentios, nos mostra que ao cumprir o Shabat, sábado, se ganha um grande galardão aos olhos de Deus e que se recebe um nome e um memorial melhor do que filhos e filhas, e dessa forma somos inseridos no reino. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Vou repetir: observem a profundidade e o ensinamento, degustem essas palavras, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Ou seja, quando você escolhe em guardar o Shabat, sábado, você está agradando a Deus. Versículo 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. Mais um parêntese.
Só pelo fato de observar o Shabat, sábado, eles ganham um nome eterno que nunca se apagará. Versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Só pelo fato de cumprir o Shabat, sábado, o eterno bendito seja, abre seus braços e recebe a todos que os observarem em sua casa, ele os alegrará. Estou relendo as Escrituras e nesta semana, após me ser revelado o tema e começar a esboçá-lo, cheguei em Êxodo, capítulo 31, versículos 12, 13 e 14, que faz parte da Torá, que diz o seguinte, versículo 12: Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 13: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Como esta demonstração veio na sequência, na mesma semana que estou a escrever sobre o Shabat, sábado, corroborou para que eu o cumpra. Não é fácil, pois tem que se desenraizar de dogmas que foram semeados durante anos na alma. Tenho o hábito de toda manhã abrir as Escrituras e a esmo e me alimentar da palavra. Hoje, ao abri em Provérbios 19, versículo 16, que está em Ketuvim. Ele não fala especificamente sobre o Shabat, sábado, mas fala da importância de guardar os mandamentos. Vejamos o texto. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Vamos nos aprofundar um pouco. Quando ruminamos o que foi dito na Torá, em Neviim e em Ketuvim, seguindo a orientação do Mashiach que devemos ouvir a Moisés e aos profetas, observamos que, conforme foi dito para o eunuco, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Aqui Deus traz uma promessa de eternidade, que Ele, o bendito seja, nunca esquecerá o nome dessa pessoa. Não se ache que estás vazio, sem nada para oferecer, pois se ofereceres a sua obediência ao Eterno, bendito seja, cumprindo o Shabat, sábado, o Eterno lhe terá mais do que filho. E depois, tanto em Êxodo quanto em Provérbios, nos diz que aquele que não os cumprir, morrerá. Sempre que ouvimos o verbo morrer, sempre associamos a morte física. Tem um versículo dito por Mashiach que levei muito tempo para entender. É quando ele diz, Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pegando essa passagem dita pelo Mashiach e lendo conjuntamente o que foi dito em Êxodo e em Provérbios, entende-se que os mortos que enterrariam os seus mortos são aqueles que não cumprem os mandamentos,
pararam de ouvir a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, pois Deus os admoestou. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva não morreram fisicamente, mas tiveram uma morte bem pior. Morreram para Deus. E a morte se deu, no meu entendimento, não por causa do fruto propriamente dito, mas pelo fato de desobedecer a um mandamento bem simples: não coma. Tem uma peculiaridade muito interessante no último dia da semana, que é o Shabat. Somos já admoestados a cumprir um mandamento de festividade, pois o Shabat é um dia de descanso e celebração, para nos conectarmos somente a Deus. Quando inicia o primeiro dia da semana, nele somos lembrados da observância que devemos ter de cumprir os mandamentos, desde o primeiro dia da semana, que no caso é o domingo. E ele está implícito no próprio nome do dia, Yom Rishon, que possui a gemátria de 613, ou seja, o valor correspondente à quantidade de mandamentos contidos na Torá, segundo os rabinos. E para terminar, gostaria de deixar uns versículos para que vós rumineis. Salmos 119, versículos 33, 34 e 35. Versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Shalom.